Olá, vamos continuar a leitura do capítulo 8 da vida de Santa Rita de Cássia. Se você já veio até aqui, vou só relembrar. Nós já passamos pelo conhecimento do falecimento de seu marido, né? Depois da sequência da morte dos filhos aí com a doença. Depois ela nos contextualiza aí como era a situação da igreja, que estava dividida naquela época, né? Então conhecemos o que estava permeando aí os assuntos da igreja, e agora nós vamos ler o capítulo 8, que está com os 3 exemplos a serem imitados. Quem serão esses 3 exemplos? Antes de dar sequência, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta, a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, a patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. 3 exemplos a serem imitados. Desde menina, Rita tinha ouvido de seus pais com crescente interesse o relato da vida de Clara de Assis, fundadora da Ordem das Damas Pobres. Clara pertencia a uma família nobre de Assis. Impelida inicialmente pela curiosidade quanto à radical escolha da vida feita por Francisco, filho de Senhor Bernardone e de Senhora Pica, Clara começou a acompanhar com atenção sempre maior as pregações, acabando por ser contagiada por elas. Falando com as amigas, Clara disse assim: descobri que os verdadeiros bens e as verdadeiras riquezas não são aquelas que nós procuramos. A única riqueza verdadeira é o amor infinito de Deus. Aos 18 anos, decidiu deixar o mundo e seguir as pegadas de Francisco, arrastando consigo nesta sua escolha de vida muitas companheiras e amigas, entre as quais sua irmã Inês e a mãe Hortolana. Oração, penitência e serviço ao próximo, por amor a Deus, eram os pontos importantes da regra das damas pobres. Quando o Papa Inocêncio IV quis fazer-lhe uma visita em sua cela, deparou com paredes banhadas a umidade, um pequeno genuflexório cajunchado e um atril que servia de suporte para um livro de orações. Era tudo. Clara, doente, estava estendida sobre um mísero enxergão que, se houvesse sequer uma coberta, sem sequer que houvesse uma coberta sobre ela. O Papa ofereceu-se para providenciar de imediato o necessário para uma arrumação decorosa e confortável. Porém, Clara lhe disse: Santo Padre, se quiser me oferecer um presente, confirme o privilégio da pobreza. Este é o maior presente que desejo. Diante do grande vulto de Santa Clara, Rita se sentia desaparecer, porém em uma coisa podia imitar a seguidora de Cristo. Também ela teria pedido a Jesus para ter como dádiva o privilégio da pobreza. Rita tinha ouvido com frequência nas pregações da Quaresma a vida de Brígida de Svezia, uma religiosa elevada havia pouco à honra dos altares. Filha do governador e juiz de Uppland, na Suécia, Brígida havia nascido em 1303 no castelo de Finsta, não distante de Estocolmo.
Segunda de 7 filhos, já aos 10 anos havia tido as primeiras visões, os primeiros colóquios com Deus, manifestando o desejo de se consagrar a Ele para sempre. Todavia, o caminho que a providência havia traçado para Brígida levou-a a desposar aos 15 anos o príncipe Ulf, do qual teve 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Em suas relações com o marido e com os filhos, Brígida foi uma esposa, uma mãe sábia, de vida cristã exemplar, que governava a casa com amor e, ao mesmo tempo, com firmeza que aqueles tempos exigiam. Com a morte do marido, ocorrida em 1344, Brígida distribuiu suas riquezas entre os filhos e entregou-se a uma vida de penitência, vestindo-se pobremente. Brígida era uma mulher volitiva e de caráter forte, a tal ponto que solicitou ao Santo Padre Gregório XI, por diversas vezes, que reconduzisse a cátedra de Pedro de Avignon para Roma. Na última carta a ele enviada, Brígida profetizou que sua recusa teria implicado para a Igreja uma dolorosa laceração, o que efetivamente aconteceu depois com o cisma do Ocidente. Brígida, pelos colóquios com Jesus e fortalecida pelos conselhos de seu confessor, deu vida a uma nova família religiosa, que recebeu o nome da Ordem do Santíssimo Salvador. Durante um de seus colóquios com Jesus, Brígida recebeu o convite para visitar os lugares de sua paixão, partindo assim em 1372 para a Terra Santa e, ao retornar, extinguiu-se em Roma em 23 de julho de 1373. Meditando sobre a vida de Santa Brígida, Rita constatou mais uma vez sua pequenez em face do tamanho exemplo de santidade. Uma coisa talvez teria também ela podido fazer à imitação de Santa Brígida. Não pediu para poder fundar uma ordem, porque a ela bastava ser acolhida na ordem agostiniana. Não pediu para visitar os lugares santos, bastava-lhe estabelecer pontos na parte interna de sua casa, cada um dos quais lhe recordasse o cenáculo, o Monte das Oliveiras e o Calvário. Deste modo, podia ter sempre diante dos olhos os lugares da paixão de Jesus. Rita decidiu pedir a Jesus para possuir com dom um dos numerosos espinhos que haviam traspassado a sua cabeça, de modo a tomar parte nos sofrimentos da paixão e morte do Filho de Deus. Fazer um parêntese aqui, que lindo, né, gente? Não conhecia a história de Santa Brígida, mas que lindo também essa inspiração de Santa Rita de fazer a própria recordação da paixão, os pontos de sua casa. Muito lindo mesmo. Bom, dando sequência. Em muitas ocasiões havia escutado os elogios dos pregadores com relação às extraordinárias virtudes de Santa Catarina de Siena, figura esta que de um lado a fascinava e de outro punha ainda mais em evidência seus limites e suas negligências. Diante desta grande santa, Rita se sentia pequena. Catarina Benicassa, 24ª filha de Jacopo e Lapa, nasceu em Siena em 1347 e já aos 6 anos teve a sua primeira visão de Cristo, vestido com parâmetros papais. Em seus diálogos cotidianos com Jesus, Catarina havia amadurecido sua escolha de vida consagrada, decidindo permanecer leiga em meio ao mundo, como já haviam feito antes dela Margarida de Cortona e Ângela de Foligno. Coadjuvada por muitos sequazes, dedicou-se a aliviar os sofrimentos dos pobres e particularmente a conversão dos pecadores, fazendo-se intérprete da situação desconfortável que prendia muitos cristãos impotentes diante das lutas que contrapunham o papado ao império, o papa aos cardeais. Catarina colocou-se como protagonista de seu tempo no papel de mulher de paz e reconciliação. Mesmo não sabendo nem ler nem escrever, selecionou para si colaboradores que estivessem em condições de transferir suas ideias para o papel e começou a enviar pedidos e súplicas, mas por vezes também mensagens enérgicas e decididas a papas e imperadores,
a bispos e cardeais, a feudatários e sacerdotes. Assim, por exemplo, fez escrever a 2 padres em contínua luta entre si. Corrijam a sua vida e pensem que devem morrer e não sabem quando. Ora, vejam, que confusão ver 2 sacerdotes com ódio mortal um do outro. É um grande milagre que Deus não ordene à terra que os engula a ambos. Com suas contínuas súplicas, contribuiu para fazer com que o Papa Gregório XI retornasse de Avignon para Roma e, a seguir, empenhou-se para sanear o cisma do Ocidente, sustendo o Papa Urbano VI. A morte a impediu de continuar sua obra na terra, mas certamente não que a exercia lá no céu. A partir dos exemplos de vida de Santa Catarina, Rita se deu conta de que Deus lhe pedia que oferecesse a si mesma pela pacificação dos homens, no escondimento e na humildade. Rita suplicou também às protetoras cujos nomes trazia Margarida de Cortona e Margarida de Palestina, para que a ajudasse a realizar o seu desejo, entrar para o convento de Santa Maria Madalena em Cássia. Já por 2 vezes havia apresentado o pedido à abadesa, mas fora rejeitada. Antes de procurar por ela uma 3ª vez, em seu coração, Rita decidiu preparar-se para viver pobremente como Clara de Assis, para sofrer as penas da paixão a exemplo de Brígida e para ser mulher de paz à imitação de Catarina de Siena. Finalizamos o capítulo 8 e que lembrança maravilhosa e que escolha maravilhosa de Rita, né? Ela própria, a 4ª. Que lindo! Eu particularmente não conhecia a história de Brígida e me impactou aqui, né? A escolha de Rita para que tivesse em sua casa as lembranças dos cenários das paixões, né? Do cenário da paixão. Muito lindo, muito rico. Que a vida dos santos nos inspire cada vez mais, né, a continuar aí, a perseverar no caminho da santidade, através dos cultivos da virtude. Capítulo 9 é as portas do mosteiro. O que será que o 9º capítulo vai nos desvendar? Se essa leitura contribuiu para você perseverar no seu caminho, curta, compartilhe, ajude outras pessoas também a perseverar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.